E eu já peço para vocês abrirem em Mateus, capítulo 28. Hoje não será uma pregação expositiva, então eu separei 3 textos aqui, dos quais Mateus é o primeiro, pensando no nosso tema de hoje, uma igreja enviadora. Pois bem, nos meses de agosto, nós direcionamos nossas programações para missões. Mas você já se perguntou sobre a importância de uma igreja atuante em missões ou na missão de Deus? Talvez, para você que nunca ouviu falar sobre isso, seja necessário que eu volte um pouco e defina o que é a missão de Deus. Pois bem, nós sabemos que Deus criou todas as coisas e fez o homem à sua imagem e semelhança, ordenando à humanidade que crescesse e se multiplicasse, espalhando e espelhando a glória de Deus para toda a criação. Em Gênesis 1, então, já é possível perceber a missão de Deus de tornar o seu nome conhecido e glorificado em toda a terra. Toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, vai dizer o salmista. Sabemos também que em Gênesis capítulo 3, quando acontece a queda do homem, essa queda rompe com a harmonia criacional e com o propósito inicial da humanidade. Portanto, desde Gênesis 3, Deus se movimenta ao longo da história em direção à restauração de todas as coisas. Antes mesmo de haver uma igreja, antes mesmo de haver uma igreja enviadora, antes mesmo de que houvesse qualquer definição de igreja, Deus já estava em missão. Isso é interessante a gente perceber como Deus atua e tem atuado desde Gênesis, desde a história criacional. Como Ele atua, como Ele é um Deus presente no meio da sua criação. Além disso, além de um Deus que se movimenta em direção ao perdido, além de um Deus que se movimenta em direção do pecador, nós temos um Deus que promete um descendente que reverteria a maldição causada pelo pecado. Esse mesmo Deus que proclamou a maldição sobre a sua criação por conta da queda, Ele estabeleceu um plano magnífico de salvação. Além de termos um Deus que vai em direção ao pecador, visando redimi-lo, esse mesmo Deus envia o seu Filho como Salvador do mundo. Agora, aqui é interessante, porque nós temos um Deus enviador, o Pai, que presenteia a humanidade com tamanha graça, e temos um Deus enviado, o Filho, que se faz carne e habita no nosso meio. O Deus enviado, por sua vez, segue o plano do seu Pai com fidelidade, até a morte e morte de cruz. O Filho é fiel. Ressurreto então ao terceiro dia, e antes de ser assunto aos céus, o Deus enviado envia agora sua igreja. João capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eu agora envio a vocês. O Filho enviado envia agora a sua igreja. Igreja é essa que Ele comprou com o seu próprio sangue. A comunidade dos remidos, chamados para serem as testemunhas do Messias. As testemunhas de Jesus. Dessa forma, meus irmãos, capacitada pelo Espírito Santo, desde Atos capítulo 2, a igreja é enviada pelo Senhor Jesus Cristo para ir e fazer discípulos de todas as nações, recebendo poder para ser testemunha de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, confins da terra. Essa mesma igreja que foi enviada, também se torna agora uma igreja enviadora, que é o nosso tema aqui, encomendando os filhos de Deus para o trabalho missionário transcultural. As barreiras culturais não vão ser suficientes
para limitar o crescimento da igreja. E aí chegamos então no nosso texto de hoje, o primeiro da noite, Mateus capítulo 28, em que diz assim, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos essa noite, vai ser colocado da seguinte forma: toda igreja bíblica é uma igreja enviadora por definição. Toda igreja bíblica é uma igreja enviadora por definição. Jesus, antes de dar ordem aqui para a igreja, para os discípulos, que depois a igreja seria estabelecida, ele estabelece as bases dessa ordem, ele estabelece a sua própria autoridade. Ele destaca a sua autoridade antes de dar a ordem. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse é o Deus, Rei e dono da igreja. Aquele a quem pertence toda a autoridade nos céus e na terra. Da mesma forma como os anjos no céu obedecem às ordens do Filho, assim a igreja deveria obedecer às ordens do seu Senhor aqui na terra. Cristo é um Cristo que recebe a autoridade não somente no céu, mas também na terra. A igreja que surge em Atos 2, como já foi destacado aqui, ela já deveria estar ciente da sua obrigação de Mateus 28. Ela deveria estar ciente do ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba que a ordem aqui nesse texto, a ordem central é fazer discípulos. O ide inicial é a forma como esses discípulos seriam feitos. Então, apóstolos, os 12 ali, indo, vocês vão fazer discípulos. Ao andarem por todas as nações, e nós temos relatos de apóstolos que morreram na Índia, no extremo oriente da Ásia. Temos relatos de apóstolos que chegaram até América, África. Não temos certeza da confiabilidade desses relatos, mas há especulação de que os apóstolos se espalharam, de alguma forma, chegando aos mais diversos locais do mundo. O próprio apóstolo Paulo tinha um desejo de chegar à Espanha, que para eles era conhecido como o fim ali do mapa, talvez, de sua época. Então esse indo é a forma como eles vão fazer discípulos. Façam discípulos, indo. E além de indo, a forma como vocês vão fazer discípulos é batizando eles. Então nós entendemos que o batismo é uma ordenança bíblica, mas essa ordenança está sujeita, está subordinada à ordem principal de Cristo aqui nesse texto: fazer discípulos. A igreja é enviada pelo próprio Senhor, de modo que ela cumpre a ordem de Deus, enviando pessoas para fazerem discípulos. Toda igreja bíblica é uma igreja enviadora por definição. Perceba aqui, meus irmãos, que não há um terceiro grupo para Jesus. Ele não categorizou um terceiro grupo. Ou você faz parte do grupo que vai cumprir a grande comissão, ou você é alvo dela. Ou você faz parte daqueles que vão obedecer à ordem de Cristo, de ir fazer discípulos, ou você é alguém que precisa ser feito um discípulo ainda. Precisa se tornar um discípulo ainda. Não há um terceiro grupo, o grupo dos que ficam de braços cruzados, o grupo dos que ficam sentados, esperando, sem fazer nada. Não. Existe o grupo que é enviado, e existe o grupo que vai receber os enviados de Cristo.
Em que posição você está? Você está participando da missão de Deus, obedecendo à grande comissão? Ou você é alguém que ainda não foi alcançado por Cristo? Não há uma terceira alternativa. Não há uma terceira via. Portanto, se você diz ser um cristão, seguidor de Cristo, e não está participando do que o próprio Deus tem feito no mundo e na história, reavalie o seu cristianismo. Reavalie a sua fé. Que servo é esse que não cumpre as ordens do seu Senhor? Que servo é esse que faz de acordo com seus próprios interesses e caprichos? Que servo é esse que vive uma vida completamente alheia das ordens do seu Senhor? Reavalie o seu cristianismo. Ou você é um discípulo que está fazendo outros, ou você ainda precisa ser alcançado pela graça de Deus. Como diria Spurgeon, ou você é um missionário, ou é um impostor. Não existe outra via. Em que posição você está? Uma igreja enviadora, meus irmãos, ela é formada por membros que compreendem seu dever diante da grande comissão. Por isso que uma igreja enviadora começa com pessoas com a disposição de ir e servir. Uma igreja enviadora começa com discípulos prontos a obedecerem o seu mestre. Ser uma igreja enviadora significa transpor as barreiras do comodismo, do egoísmo, da indiferença, para que o evangelho alcance lugares onde Cristo ainda não foi anunciado ou reconhecido como rei. Ser uma igreja enviadora significa sair da zona de conforto. E aqui eu não estou pensando somente nos missionários oficiais, digamos assim. Eu estou pensando em cada um de nós. Quando você sai daqui no domingo, você se vê como esse missionário pronto a levar o evangelho, as boas novas, a palavra de Deus onde quer que você esteja. No seu trabalho, no seu lar, onde quer que Deus colocar você, na faculdade. Uma igreja enviadora é formada por membros que entendem sua responsabilidade de ir e obedecer a Deus. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E o conforto é que, além dessa, Jesus estabelece uma verdade de que Ele tem toda a autoridade. Ele estabelece agora uma ordem. E Ele também finaliza agora com uma promessa. Olha só o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A promessa do Messias é de que, sim, ele iria, mas de alguma forma ele estaria presente na sua igreja. De alguma forma, meus irmãos, Jesus Cristo permanece conosco até a consumação do século. Qual é então a sua desculpa para não participar da grande comissão? Qual é a justificativa que você vai dar para esse Deus, que é um Deus presente, que está com você diariamente, que lhe entrega as oportunidades nas mãos? Que justificativa você vai dar para Ele, para dizer que você não quer fazer discípulos? Para dizer para Ele que você não está disposto a ensinar as pessoas a guardar o que Jesus ensinou e ordenou? Que nós possamos pensar sobre isso. Onde estamos nessa grande comissão? O que temos feito com a nossa vida? Com os dons que Deus nos deu? Como temos gastado, investido a nossa vida no reino? Toda igreja bíblica é uma igreja enviadora por definição. Segundo ponto hoje, e aí você já pode ir lá para Atos capítulo 13. Atos 13, nós vamos ler os 3 primeiros versículos.
segundo ponto é que toda igreja bíblica é uma igreja enviadora dependente. Toda igreja bíblica é uma igreja enviadora dependente. Vamos ler o texto. Atos 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Observe a forma como o Espírito Santo encontra a igreja de Antioquia. Isso é interessante. Aqui você tem uma descrição de líderes, e provavelmente o restante da igreja também acompanhava, né? A ideia bíblica é que os líderes encabeçam o movimento, mas a igreja participa. Você percebe que o Espírito Santo encontra essa igreja servindo e jejuando. Olha o verso 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo encontra a igreja de Antioquia, servindo ao Senhor e jejuando. Nós temos aqui, isso é interessante, os dois âmbitos. O primeiro âmbito do serviço, né, do exercício do servir, de arregaçar as mangas e fazer a vontade de Deus, fazer o que tem que ser feito, cuidando do povo de Deus. E o outro âmbito aqui que nós temos é o da prática das disciplinas espirituais. Porque provavelmente, quando o texto fala que jejuando, nós podemos entender também que eles estavam orando. Né? Para um judeu, e que o início da igreja é composta por maioria judaica, para um judeu, jejuar é estar conectado com orar. Então, ao ler jejuar aqui, você imagina que eles estavam realizando as disciplinas espirituais de oração, jejum, talvez meditação e reflexão nos textos que eles tinham à disposição. Então você tem uma igreja que arregaça as mangas para servir e, além disso, está praticando as disciplinas espirituais. Eles eram homens que serviam e, juntamente com isso, tinham um bom relacionamento com Deus. É a ortodoxia e a ortopraxia juntas, pensando nos interesses do reino. É assim que o Espírito Santo encontra a igreja de Antioquia. Como ele encontraria a nossa? Nós entendemos que, enquanto o povo de Deus está reunido no culto público dominical, Deus se faz presente. E como ele nos encontra hoje? Como você veio ao culto, né? Você veio para fazer um checklist lá na sua agenda. Eu vou porque tem que ir, porque se eu não for, os irmãos vão perguntar por que eu não fui. Vou para marcar a presença. Ou você veio com esse objetivo de servir, de orar, praticar disciplinas espirituais, se relacionar com o povo. Como o Espírito Santo te encontrou hoje, meu irmão? Mas o texto segue. E eu penso que o cerne nem é esse. Aqui é algo interessante de ser destacado, mas o ponto central do texto ainda está por vir. Embora a gente reconheça o grande exemplo que a igreja de Antioquia nos dá em relação ao serviço e nas disciplinas espirituais, perceba que a ênfase aqui do texto é ao Espírito Santo. É ao que o Espírito Santo está fazendo. A tal ponto de ter alguns teólogos que defendem, eu até concordo com isso em parte, de que o melhor título para o livro de Atos não era Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque o personagem central aqui não são os irmãos de Antioquia. O personagem central aqui é o Espírito Santo. E ele vai dar uma ordem aqui agora. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. A ênfase aqui está no Espírito. É ele quem chama Barnabé e Saulo para a obra. A única coisa que a igreja faz, né, as únicas coisas é separar esses irmãos, como o texto diz. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram.
A igreja somente obedece a um comando direto do Espírito Santo. A obra é do Espírito, a missão é de Deus. A igreja tem um dono, ela não se governa. A igreja não atua sob sua própria agenda, e sim sob a agenda de Deus. Toda igreja bíblica é uma igreja enviadora dependente do seu dono. Toda igreja bíblica precisa estar na dependência do Espírito, na dependência da palavra, na dependência do seu dono, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o grande exemplo que a igreja aqui em Antioquia pode nos dar é a dependência em Deus, esperar no Senhor. Aqui, até pelo contexto em que o livro de Atos é escrito, um livro de transição, histórico, narrativo, nós entendemos que nós não podemos nem devemos esperar a mesma atuação direta, digamos assim, né, talvez até audível, do Espírito Santo no nosso meio. Nós já temos as Escrituras, nós já temos o cânon completo, mas isso não quer dizer que o Espírito deixou de atuar no meio da igreja. Nós cremos em um Espírito Santo ainda atuante, em um Espírito Santo que ainda capacita, que dá dons às pessoas, que chama trabalhadores para a sua seara. Cremos em um Deus que continua com o braço estendido e poderoso, chamando aqueles para a sua obra. Toda igreja bíblica é uma igreja enviadora dependente. E sabe o que é que se requer de um servo? Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios. O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que se espera de um servo é obediência. O que se espera da igreja é fidelidade. A igreja não vai para a sua missão, a missão dela. A igreja não é enviada sob sua própria autoridade, não. A igreja vai para a missão de Deus. A igreja é enviada sob a autoridade do Deus Trino. A igreja, meus irmãos, ela é uma peça que Deus tem usado no reino. Ela não é um fim nela mesma. Nós não somos um fim em nós mesmos. Pronto, está aqui, está todo mundo, não sai ninguém. Vamos fechar aqui e o evangelho fica só aqui entre nós. Não é assim. As paredes desse local não comportam a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo. É a igreja atuante, servindo ao seu dono. Nós precisamos ter a mesma postura de dependência contínua em relação a Deus que os nossos irmãos de Antioquia tiveram. A Deus pertence o reino. A Deus pertence a igreja. A Deus pertence a missão. Nós, meus irmãos, nós somos apenas servos que tiveram o privilégio de participar de tamanha obra. Deus não somente nos salva, mas também nos insere na sua missão, nos dando o privilégio de fazer parte dela. Como o próprio Spurgeon, citando ele aqui mais uma vez, diria: não há prazer maior do que ver os eleitos de Deus nascendo. Mas o que parece é que muitas dessas pessoas que foram chamadas para essa missão, para essa obra, não estão dispostas, não estão prontas, não estão nem mesmo aptas para servir a Deus nessa obra. Nós somos apenas servos. Que sejamos no mínimo obedientes. Que sejamos no mínimo bons servos. É o que Deus espera de nós, meus irmãos. Se Deus chamar alguém entre nós para ir para um novo campo missionário, pensa aí. Nós estaremos atentos, sensíveis às ordens dele? Ou melhor, se ele chamar você, se ele chamar seu filho, já pensou nisso? Ontem nós oramos no culto doméstico, pensando, né?
tinha uma pergunta lá de reflexão. Se Deus chamar os nossos filhos para serem missionários, você vai ver isso como uma bênção ou como uma maldição? Muitos podem verbalizar que não, é uma bênção. Mas o coração vai começar a criar as dúvidas, dificuldades, pensando que na verdade Deus impôs um grande fardo sobre eles. Nós achamos muito bonita a entrega dos missionários, mas é bonito quando não é comigo. É bonito quando está longe. É bonito quando eu não tenho que abrir mão de nada. Que cristianismo é esse, meus irmãos? Que não sejamos achados lutando contra o próprio Espírito Santo. Porque eu vou dizer uma coisa, ele vai ganhar. Ou que nós não sejamos achados de alguma forma tentando atrapalhar os planos de Deus. Porque Deus sempre vence. A principal motivação para que a gente possa participar de missões, alguns pensam que é amor ao próximo, não é? Na verdade, não. A principal motivação para participar da missão de Deus é obediência. Deus mandou, eu vou obedecer. É claro, nós devemos amar o próximo, eu não estou negando isso. Só estou colocando as coisas em perspectiva. Amar a Deus e obedecer a Deus, esse é o cerne de fazer missões. Toda igreja bíblica é uma igreja enviadora, dependente do seu Senhor. Para finalizar, vamos lá comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 18. Enquanto no ponto 1, eu destaquei que toda igreja bíblica é uma igreja enviadora por definição, usando Mateus 28. No ponto 2, toda igreja bíblica é uma igreja enviadora dependente, usando o texto de Atos, capítulo 13. Aqui nós temos 2 Coríntios 5, a partir do verso 18, em que nós vamos perceber que toda igreja bíblica é uma igreja enviadora com propósito. Há um objetivo. Olha só comigo o verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você percebe que há um propósito para Deus nos chamar, nos salvar, nos redimir, nos colocar na sua obra. Há um propósito maior do que nós. Toda igreja bíblica é uma igreja enviadora com um propósito, porque Deus fez assim. A nossa reconciliação com Deus não é um fim nela mesma. Além de nos reconciliar, Deus nos deu o ministério da reconciliação, para que anunciemos que Deus enviou o seu Filho para que o mundo possa se reconciliar com o seu Criador. Seguindo aqui, o próprio verso 20 vai deixar claro que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, nós somos representantes do próprio Cristo aqui nessa terra. Precisamos anunciar o que Paulo vai dizer aqui, vai chamar de palavra da reconciliação. Dizendo, clamando, chamando as pessoas a se reconciliarem com Deus por meio do único caminho. Até como cantamos essa noite, o novo e vivo caminho, por meio de Cristo.
Deus nos deu o ministério da reconciliação para que nós possamos anunciar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que nós somos, embaixadores. Não estamos aqui representando a nós mesmos. Não estamos aqui sob os nossos próprios interesses. Pelo menos não deveríamos. Um embaixador, sabe o que se espera dele? É que ele represente bem aquele a quem ele está substituindo. Repare, meus irmãos, que não cabe a nós, o texto não, em momento algum diz isso, não cabe a mim ou a você reconciliar alguém com Deus. Ninguém tem poder para fazer isso. Nós não temos essa capacidade. O que está sobre nossa responsabilidade é a palavra da reconciliação. Deus não espera que você reconcilie ninguém, porque nós não somos capazes de ir no coração, no mais íntimo. Deus espera de nós fidelidade, obediência. Você está proclamando a palavra da reconciliação, você está participando do ministério da reconciliação. Sabe por quê? Porque quem atua e quem opera, quem promove a reconciliação é o próprio Deus. É Cristo quem faz isso, é o Espírito que vai lá, onde nenhum homem consegue ir, e convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É a palavra, como vai dizer Hebreus, que penetra no mais profundo íntimo. Nós não temos poder para fazer nada. O que Deus espera de nós é fidelidade. É Ele quem tem poder para reconciliar alguém consigo mesmo. O que cabe a nós é anunciarmos a palavra da reconciliação, sendo embaixadores fiéis de Jesus. Toda igreja bíblica é uma igreja enviadora com propósito. Há um objetivo, o nome de Deus deve ser glorificado. O nome de Deus precisa ser anunciado. O evangelho não finda em mim mesmo. O evangelho vai além. E aqui, meus irmãos, eu quero até aproveitar para fazer uma ressalva, em que muitos cristãos se sentem confortáveis ou em terceirizar isso para agências missionárias, que isso acontece muito nos nossos dias, ou até mesmo terceirizar essas atividades para o Ministério de Missões. Como se, não, a nossa igreja tem um Ministério de Missões, são os irmãos que estão lá, que devem participar da missão de Deus. De onde você tirou isso? Da Bíblia que não foi, porque todos nós somos chamados a participar da missão de Deus. O Ministério de Missões, as agências missionárias, são ferramentas facilitadoras. Elas estão aqui para nos ajudar a cumprir o objetivo final. Mas a responsabilidade de participar de missões, de obedecer a Deus, de servir e ser fiel ao Senhor, é de cada um de nós. Então pare de delegar ou terceirizar aquilo que Deus espera que você faça. Cada membro do corpo de Cristo foi dotado pelo Espírito Santo para fazer parte da missão de Deus. Cadê os seus dons? Onde você tem servido? Se Deus não te chamou para ir, Ele te chamou para ficar, como você tem sido útil na comunidade local, na igreja local? Não existe um ministério de chegar, sentar, assistir e ir embora. Isso não existe, meus irmãos. Ou você é um representante de Cristo, ou você é um inimigo. Quem comigo não ajunta, espalha. O propósito daqueles que foram reconciliados com Deus está muito claro aqui. Participar do ministério da reconciliação, com a palavra da reconciliação, está muito claro. E o seu propósito? Qual tem sido? Eu quero finalizar essa noite com a famosa citação de John Piper, que é sempre lembrada em contextos missionários, em que ele diz: a adoração é o combustível e a meta das missões.
As missões não representam o alvo principal da igreja. A adoração, sim. As missões existem porque ainda não existe uma adoração geral, global, universal. Há uma missão porque ainda há um propósito a ser alcançado. A igreja permanece em missão porque Deus permanece em missão. Como o próprio filho disse, o meu pai trabalha até agora. Deus permanece em missão. Ainda há missão porque ainda há lugares que não reconhecem a glória do nome de Deus. Ainda há missão porque a adoração não tomou o lugar da idolatria em muitos corações. Ainda há missão porque há um outro que precisa ser alcançado. Enquanto a era do reino não invadia em definitivo a era da igreja, a igreja continuará a proclamar o reino. O que Deus espera da sua igreja é fidelidade. Por isso, que nós possamos permanecer anunciando o rei, até que o rei venha. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que vai no mais íntimo do nosso coração, nos confronta, nos corrige, nos ensina, educa, nos instrui. Que o teu Santo Espírito possa permanecer atuante no nosso meio, nos ajudando a aplicar aquilo que aprendemos. E se em algum momento, em algum ponto nós precisamos corrigir o nosso cristianismo, que isso seja feito logo. Que possamos de fato lembrar que somos servos. O que o Senhor espera de nós é obediência e fidelidade. Que a nossa igreja possa ser uma igreja enviadora, não somente de missionários formais, mas de homens e mulheres comprometidos com a tua palavra. Que possamos pensar em missões não somente no mês de agosto, mas que possamos viver com um coração missionário, pronto a servir ao Senhor, pronto a anunciar a tua palavra, onde quer que o Senhor nos leve. Te oramos te agradecendo pelo nosso ministério de missões, que tem sido uma bênção na nossa igreja. Mas não permite, Pai, que venhamos a terceirizar a responsabilidade que é de cada um de nós. Queremos chorar também em especial pelos nossos missionários, que eles possam continuar firmes, inabaláveis, pelo teu Santo Espírito, fortalecidos por ti. Queremos pedir que o Senhor levante homens, mulheres, missionários, prontos a irem onde quer que o Senhor mandar, para a honra e glória do teu nome. Que a tua igreja anuncie o reino, até que o reino venha. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração silenciosa, pensando em tudo que aprendemos essa noite. Damos assim por encerrado o nosso culto.